Graça e paz, queridos irmãos da nossa classe de escola dominical, da nossa escola de discípulos. Queridos irmãos, diante desse momento, diante da situação triste que estamos vivendo, nós temos que arrumar meios de continuarmos em comunhão, continuarmos todo mundo na mesma página, na mesma ideia. E eu quero aqui, através desse vídeo, inaugurar com você um tempo novo, um tempo de escola dominical, sim, mesmo que nessa situação, com essa distância, através do vídeo. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, convidar você a participar disso. Eu tenho por ideia enviar 2 vídeos para os irmãos ao longo da semana, tá? Serão 2 vídeos ali num tempo médio de 10 minutos, para não ficar nada tão extenso para os irmãos, mas esses vídeos vão trazer o conteúdo que nós temos já abordado na nossa escola bíblica. Esse primeiro, por causa dessa introdução, vai ter ali uns 2 minutinhos a mais, tá bom? Queridos, youtube.com/Nazareno Flamboyant. Os vídeos estarão no YouTube da nossa igreja, mas eu imediatamente, após postar o vídeo, vou encaminhar o link no nosso grupo de WhatsApp para que todos os irmãos tenham acesso, tá? Eu vou colocar alguns irmãos aqui no WhatsApp. Se você sabe de algum outro irmão que está normalmente na nossa sala, mas não está aqui no grupo, por favor, me manda o contato para que nós possamos incluir todos eles no nosso grupo do WhatsApp. Eu já vou incluir aqui a irmã Elvira, para ela com o senhor Eduardo assistirem o vídeo, a Silvia com o Jair e outros irmãos. Então, por favor, eu vou incluí-los, mas peço que você também me ajude nisso, a incluir outros irmãos para participar. Amém? Queridos, vamos para a nossa palavra de hoje? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, que nós vamos continuar tratando. Foi exatamente onde nós paramos. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz o texto assim: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza dos seus corações. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que venha a ter o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do vosso meio, bem como toda a maldade. Pelo contrário, seja bondoso e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-nos aos outros, assim como Deus também vos perdoou em Cristo Jesus.
Amém? Irmãos, nessa sequência do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos, lembrando-nos que esse capítulo começa com a temática da unidade da fé. Paulo fala do amor mútuo. Paulo fala que nós devemos agir, ele mesmo se denominando como prisioneiro de Cristo. Já no versículo 1 ele diz: peço-vos que andeis de modo digno do evangelho a que foste chamados, com humildade, mansidão, com paciência, suportando, ou seja, dando suporte uns aos outros, em amor. Paulo vem trabalhar a questão do vínculo da paz, do amor, que a igreja tem que permanecer no amor. Ele fala a respeito dos dons e os talentos, da graça concedida a cada um. Então, Paulo vem aqui no versículo 17 em diante, tratar a respeito desse tema, dizendo mais uma vez, que ele dá testemunho, para que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Ou seja, Paulo aqui continua a sua temática, agora tratando a igreja de um modo mais enfático, para que a igreja não ande de acordo com a mentalidade mundana, separando a igreja do mundo. Tratando com o meu grupo de comunhão, com o nosso GP, o grupo pequeno, eu falei com eles a respeito de Daniel. Qual foi o segredo de Daniel vencer? Qual o segredo de Daniel ser o homem a quem Deus deu as visões que deu, as revelações que deu, e colocou em lugar de honra no palácio, tanto de Nabucodonosor, de Belsazar e do rei Dário, já no Império Medo-Persa? Porque Daniel, quando chegou ao palácio, lá no capítulo 1, segundo a história, tinha em torno de 14 anos. Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveu não se contaminar com os manjares do rei, e nem beber do vinho do rei, mas pediu a eles legumes e água, apenas para a sua sobrevivência. Queridos, aqui Paulo vem nos instruir a respeito disso, dizendo: olha, não andeis mais como andam os gentios. A igreja de hoje tem se confundido com o mundo. O mundo entrou na igreja trazendo as suas práticas, os seus costumes, o seu modo de vida, e muitas vezes nós não temos conta disso. Nós não nos atentamos a isso e achamos que podemos viver de igual maneira. Volte ao versículo 1, onde Paulo diz: peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Ou seja, irmão, há um velho hino que diz, eu sempre cito os velhos hinos, mas esse hino diz que os meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Queridos, de fato, para nós que professamos o Senhor Jesus e professamos uma nova vida em Cristo, nós devemos ir somente aonde os santos podem ir. Nós devemos trazer essa observação, que nós não podemos andar em pensamentos fúteis, como andam os gentios, como andam o mundo. Então Paulo, trazendo essa palavra aqui a eles, porque ele diz que ainda o mundo, no versículo 18 ele diz: o mundo está obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus, na ignorância e dureza dos seus corações, havendo se tornado insensíveis, entregando-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Essa palavra muito se assemelha a que o próprio Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, onde Paulo diz que Deus, por isso, Deus os entregou a todas as impurezas, porque o homem se afasta de Deus. O homem busca o que é mal e o que é profano, o que é mundano. Então, queridos, essa observação de Paulo é semelhante àquela que ele começa a carta aos Romanos dizendo: por isso, Deus os entregou as suas impurezas. Então, seguindo esse versículo, nós vemos que no versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, mas vós não aprendestes assim em Cristo.
Ou seja, em Cristo nós aprendemos tudo aquilo que é bom e suficiente para uma vida cristã, para uma vida santa e irrepreensível em Deus. O versículo 21, Paulo dá-lhes uma boa, uma cajadada, dizendo: se é que de fato ouvistes. Querido, eu quero te perguntar, de fato você tem ouvido a palavra que tem sido pregada? De fato você tem dado ouvidos a tudo aquilo que nós temos aqui instruído na escola dominical, nos cultos, nos grupos de comunhão? Paulo vem indagá-los a respeito disso, a igreja de Efésios, a igreja pastoreada por Timóteo, a igreja que depois o Senhor vai dizer lá no Apocalipse: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas Paulo diz, continua dizendo: porque nele, no Senhor, fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. Irmãos, o versículo 22, Paulo diz aqui: a vos despir do velho homem. Ou seja, se tem um ensinamento que Cristo deixou para nós, é que nós devemos nos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos seus desejos maus e enganadores. O apóstolo Paulo também diz aos Filipenses no capítulo 3, dizendo: deixando as coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tinha certeza de quem ele era e de quem ele havia se tornado em Jesus. E você? Você tem certeza de quem era você como velho homem, como antiga criatura, e quem você é agora como nova criatura? Lembre-se de Coríntios no capítulo 5, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo ficou para trás, irmãos. O versículo 23, ele diz: a vos renovar no espírito da vossa mente. Irmãos, esse versículo nos leva diretamente a Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vem dizer a eles aqui: despindo-se do velho homem, vocês possam renovar no espírito da vossa mente. E no versículo 24 ele diz: e a vos revestir-vos do novo homem. Esse novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Se você voltar um pouquinho para o versículo 15, o apóstolo Paulo fala sobre a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Versículo 15, ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, do corpo, que é Cristo. Continuando do versículo 14, versículo 24, onde ele diz: essa é a verdadeira justiça, e a santidade está nele. O versículo 25, ele vai dizer: por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Queridos, não sentir, quando sentides raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o sol se pôr. Há outras versões mais tradicionais que dizem: não deixeis o sol se pôr sobre a sua ira. O versículo 27, ele diz algo enfático: nem deis lugar ao diabo. Não, meus irmãos, não deis lugar ao diabo. O versículo 28, ele explica, dizendo: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir e compartilhar com o que tem necessidade. De igual maneira, o que adultera, não adulterar mais. O que cometia as lascívias, as bebedeiras, as glutonarias, não cometa mais. É nova vida, irmãos. É isso que Paulo está trazendo. A igreja precisa estar em nova vida com Cristo, em unidade.
O versículo 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra de destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação. Meus irmãos, lembrem-se da palavra de Jesus, quando Jesus fala no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus escreveu, dizendo: a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do Espírito de Deus, da graça do Senhor, da palavra de Deus, que essas coisas não saiam da sua boca, porque a boca fala daquilo que cheio está o coração. E aqui ele vai completar o versículo dizendo: mas toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do vosso meio. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros. Lembre-se de Gálatas, irmãos, no capítulo 5, que nós já estudamos aqui, os frutos da carne e o fruto do Espírito. E lembre-se que, quanto ao fruto do Espírito, a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, seja bondoso, compassivo uns para com os outros. E eu termino aqui no término também de Paulo dizendo: perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoa. Lembre-se da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado. Querido, assim como você tem liberado perdão, é um pedido que você faz para que o Senhor te perdoe. Você tem perdoado o suficiente? Você tem agido de maneira suficiente para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te perdoe, para que o Senhor traga bênçãos sobre a sua vida? Esse capítulo 4 da carta aos Efésios é um convite à unidade cristã. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a andar nessa unidade, na compaixão, no amor, na graça, na fé e, sobretudo, como diz o versículo 1, de modo digno ao chamado que recebestes do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te dê uma semana de paz. Amém.